Galera, hoje a gente vai fazer esse mesmo exercício aqui que a gente já fez, só que usando o Octave. Vou mostrar para vocês a resolução do Octave. Vou deixar o código, esse código aqui, lá naquele site, né, dos engenheiros, para você baixar o .m, arquivo.m. Aí depois você vem aqui, ó, e dá um upload no arquivo, e aí você pode modificar para poder estudar. É aquele mesmo exercício. Então aqui eu coloquei os dados de entrada de comprimento, módulo de elasticidade, área da seção transversal e momento de inércia da seção transversal. Então tá assim, ó, os dados que a gente tem. E eu coloquei já as cargas externas, ou seja, já fiz aqui aquela análise de condição de contorno. Quais cargas a gente já conhece, quais deslocamentos a gente já conhece, lembrando que a gente conhecia aqui os deslocamentos 1, 2 e 3, né? Ó, 1, 2 e 3, porque está engastado. E aí, os deslocamentos do B, que são 4, 5, 6, a gente não sabe, a gente vai achar. O que a gente sabe do B são as cargas. Se você está boiando, não sabe o que a gente está falando aqui, assiste um vídeo anterior e é essa resolução aqui, aplicando a resolução desse exercício, só que feito à mão. À mão não, né? Aqui no PowerPoint. Bom, então a gente já tem uma força, F4, que tem esse grau de liberdade aqui, ó. Por que ela está positiva? Porque em X, essa força aqui tá positiva, tá? Da esquerda para a direita. Então tá aqui, ó. É só uma componente dela. Aqui, ó. 8.000 cosseno de 45. Lembrando que para Octave, ou para o MATLAB também, você tem que terminar com o D, tanto seno quanto cosseno, para usar em graus. Porque se você fizer só cos, você vai estar trabalhando com radiano. Então, cos de 45. E a mesma coisa aqui, ó, só que aqui é menos. Por que menos? Porque essa força aqui em Y está negativo, está de cima para baixo. Então, essa componente aqui no grau de liberdade 5 está negativo. O momento é zero, ó. O momento externo sendo aplicado aqui é zero. Não tem nenhum momento externo sendo aplicado. E aqui eu montei esse vetor de força reduzido, que é o F4, o F5 e o M6. Aqui está o cálculo do Azinho e do Bzinho. A, E sobre L. E aqui o EI sobre L ao cubo. Aqui, ó. E aqui está a nossa matriz de rigidez. Essa matriz de rigidez do elemento, como é só um elemento que tem no sistema, então ela já é a matriz de rigidez global. Se tivessem 2 elementos, teriam que fazer 2 matrizes locais e montar a matriz de rigidez global. Só que a matriz de rigidez global é a matriz que contempla o sistema inteiro. O sistema inteiro só tem um elemento, como a gente já tinha comentado no vídeo anterior. Ou seja, a matriz local do elemento é a global. Então tá aqui, ó. Isso aqui é a nossa matriz de rigidez. E aí tem que aplicar as condições de contorno. Ou seja, quais graus de liberdade eu já sei que o deslocamento é 0. 1, 2 e 3. Porque está engastado. O engaste retira todos os graus de liberdade. Então eu vou aproveitar para minha matriz de rigidez reduzida as linhas de colunas 4, 5, 6. Ó, 4, 2 pontos, 6 significa 4 até 6. Linha 4 até a 6 e coluna 4 até a 6. E aí eu encontrei os deslocamentos nodais. Como que se encontra isso? Inv, a função inv, ela já é interna do Octave, do MATLAB, é a inversa de uma matriz. Então vai ficar aqui, ó, inv da KR, que é a K reduzida, depois de aplicar as condições de contorno, multiplicado pelo vetor de força reduzido, igualzinho a gente mostrou lá no vídeo anterior. Vai olhando lá, aqui, ó. Assim, ó. Ó, a inversa dessa matriz, ó, menos 1, a inversa, multiplicado pelo vetor de cargas aqui, ó, cargas nodais. E aí eu vou encontrar quem? O delta 4, 5 e 6. Então, se eu salvar e rodar isso aqui, olha lá, delta 4, 5 e 6. São os valores que a gente tinha aqui, ó. Lembrando que delta 4 é o grau de liberdade 4, o 5 é o 5, o 6 é o 6, o 6 é de rotação.
A rotação negativa ali, ó, significa que essa lança, a nossa viga, ela terminou apontando para baixo. Se tivesse terminado apontando para cima, esse valor aqui daria positivo. E aí depois eu montei o deslocamento completo, o vetor de deslocamento completo. E ele aparece aqui, ó, 0, 0, 0, que é o grau de liberdade 1, 2 e 3, que é 0. E depois o deslocamento reduzido, que são os 4, 5, 6. Então aqui a gente já tem o deslocamento completo. E aí eu acho a força F1, F2 e M3. Como que eu acho a F1? Eu volto lá na nossa matriz completa, vou fazer a primeira linha pelo vetor de deslocamento. Então ficou assim, a primeira linha da matriz de rigidez global. E esses dois pontos aqui, ó, sozinhos, sem nada antes e depois, significa tudo. Ou seja, a primeira linha e todas as colunas. Depois o F2 foi a segunda linha e todas as colunas. Depois a terceira linha e todas as colunas. E aqui a gente tem as reações de apoio, ó. F1 em X deu negativo. Por que deu negativo? Para se opor a essa força positiva aqui. Então aqui, ó, existe uma força, que é a que a parede está fazendo na nossa viga, da direita para a esquerda. Para se opor a essa que está da esquerda para a direita, que é externa. É uma reação de apoio aqui, então. A nossa força F2 deu positiva. Por quê? Porque a força F2 é em Y aqui, ó. Ela está se opondo a essa força decomposta em Y, que está para baixo. E esse momento aqui deu positivo porque ele se opõe a essa força F5 multiplicado pelo comprimento da viga que gera esse momento, fazendo o sistema girar, tendendo a girar no sentido horário. Então lá no engaste tem um momento positivo, no sentido anti-horário, para se opor a essa decomposição da força, ou seja, só a componente em Y, multiplicado pelos 3.000 milímetros. Então, aqui, ó, a gente tem o nosso momento. Lembrando que esse momento está em Newton milímetro, não Newton metro. E aí, quando você tem esse exercício já feito no Octave, aqui você pode começar a brincar. Por exemplo, brincadeira tem hora. Eu vou pegar essa área aqui, ó, e vou comentar essa área de cima e vou fazer como se a figura não fosse vazada, ó. A gente tem essa área da seção transversal aqui, ó. Eu vou fazer ela inteiriça, com a base de 200 e a altura de 360, sem o vazado. E a mesma coisa eu tenho que fazer aqui para o momento de inércia, né? Então eu vou comentar aqui, ó, copio, colo, ó, por exemplo, vamos decorar aqui os deslocamentos, ó, 0,0024 menos meio, isso de deslocamento lá, x e y. Agora, se a figura fosse inteiriça, como que seria? Ó, 0,012 menos 0,3, já que já diminuiu os deslocamentos. Mesma coisa que a rotação, acho que era 0,003, né? Você pode mudar aqui as forças, as cargas, ó. Colocar uma força maior, ou mudar o sentido da força, em vez de colocar aquela força a 45 graus assim, ou uma força com 90 graus. Aí você pode colocar um momento externo, fazer o que você quiser, né? Mudar o módulo de elasticidade, mudar o comprimento da viga, e aí você consegue treinar, por exemplo, para uma prova, ou qualquer coisa que você queira estudar. Bom, é isso aí o vídeo de hoje. Eu vou deixar depois esse arquivo aqui no site Nerds Engenheiros, então vai estar aqui, ó. Então você vai vir aqui no site Nerds Engenheiros, vai vir no curso de elementos finitos, que está aqui, ó. E aí você vai procurar por essa aula. Por exemplo, a aula 14 aqui tem um arquivo, ó. Então aqui tem a aula 15, a 16, 17, e assim por diante. E aí eu vou colocar esse arquivo aqui também, assim como tá esse 14 aqui, ó. Tá? Bom, grande abraço, se inscreva no canal, deixa like, deixa comentário, por favor, para ajudar o YouTube a divulgar esses vídeos. E até uma próxima. Valeu!